A tradição do SBT em trazer novelas nunca foi lá essas coisas. Apesar de ter tido alguns títulos que marcaram época, a emissora nunca conseguiu ser tão bem sucedida nessa empreitada como sua eterna concorrente, a Rede Globo. Mas vamos ser justos, apesar do SBT enlatar várias novelas mexicanas durante os anos 90, eles souberam também adaptar alguns bons títulos que acabaram se dando super bem. Um exemplo disso são as Chiquititas. No dia 28 de julho de 1997, foi ao ar o primeiro episódio da versão brasileira de Chiquititas. Cris Morena foi a responsável por trazer essa adaptação direto da Argentina e o Brasil aprovou. A novela ficou no ar por 5 anos, com um elenco totalmente brasileiro, e foi responsável por lançar um monte de artistas novos que hoje estão no teatro e na TV, como é o caso da Fernanda Souza, e isso já foi há mais de 25 anos atrás. As Chiquititas com certeza marcaram época. A Mili, a Bia, a Pata, o Mosca, todos esses apelidos e nomes aí com certeza destravam memórias na cabeça da gente. Se você era criança por volta de 1997, com certeza você assistia TV Cruz e Chaves e por consequência provavelmente também assistiu Chiquititas. A primeira versão brasileira de Chiquititas aconteceu aqui no Brasil graças a uma parceria que o SBT fez com uma emissora argentina chamada Telefé. Chiquititas foi um sucesso enorme em sua época e é justamente disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Es totalmente musical, participan, hay canciones que están todos los chicos bailando y cantando arriba del escenario. Cris Morena criou e produziu uma história de meninas que viviam em um orfanato chamado Raio de Luz por volta de 1995 lá na Argentina. Aí aqui no Brasil, as Chiquititas chegaram em 1997, mantendo a ideia da versão original. Como Chiquititas originalmente era produzida na Argentina, o SBT fechou um esquema com a Telefé. A ideia era que a versão brasileira fosse toda filmada em Buenos Aires, aproveitando os cenários e a equipe de lá. Assim, eles economizavam uma grana que seria jogada fora montando tudo aqui de novo no Brasil. Em maio de 1997, deu a louca e o produtor Roberto Monteiro e todo mundo se mandou para Buenos Aires. As crianças foram acompanhadas pelos responsáveis e o SBT até alugou 2 prédios só pro elenco. Aí as filmagens começaram na Telefé no dia 2 de junho de 1997. O SBT já vinha há algum tempo tentando fazer esse tipo de parceria. Um ano antes, em 1996, eles já tinham tentado com o Honda Studios. Eles tentaram fazer uma novela em que o Fábio Júnior era o protagonista. No ano seguinte, em 1997, eles tentaram apostar tudo em Chiquititas. A ideia era conseguir criar uma produção que substituísse o sucesso de Maria do Bairro. Chiquititas entraria no ar no dia 7 de julho com essa difícil missão. O SBT estava bem otimista. Na época, a versão argentina das Chiquititas já estava no ar há 3 anos e estava faturando bastante merchandising. Eles conseguiram vender de tudo com essa marca polar, de álbum de figurinhas, revistas e até mesmo CDs. Eles conseguiram bater uma marca de 1 milhão de cópias vendidas. Aqui no Brasil a ideia também deu muito certo. Chiquititas ficou no ar por 5 temporadas e teve 807 episódios. Mais de 3 milhões de pessoas começaram a consumir outros produtos que o SBT produzia, se comparado a um ano antes. A história da novela se passa com as crianças órfãs que acharam na diretora Carolina e em si mesmas um refúgio para os perrengues da vida. Os personagens passaram por altos e baixos em seu desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, desde a infância até a adolescência. Na Argentina, as atrizes da primeira temporada passaram boa parte da infância e começo da adolescência nos sets de gravação. Cara, o SBT acreditava tanto nesse projeto aí que na primeira temporada eles investiram um valor estimado em 7 milhões de reais, que tem o mesmo valor pra mim que você se inscrever nesse botão bem aqui de baixo e me dar uma moral aí de comentar logo quando esse vídeo acabar e me dizer o que você achou dessa história de Chiquititas. A ideia inicial dos caras era chamar a novela de Pequeninas ou Cantinho de Luz, mas ainda bem que os caras resolveram mudar de ideia, né? Eles acabaram mantendo o título em espanhol mesmo, que acabou pegando super bem. Na época, cada criança do elenco recebia em média R$ 1.200 de salário, que naqueles longínquos anos 90 significavam mais ou menos 10 salários mínimos. E mais, para segurar a barra que era ir pra Argentina e ficar longe do seu país para poder gravar, o SBT ainda dava pra cada um mais 3 mil reais de auxílio. Pô, deu pros garotos fazer um pé de meia legal, hein? E claro, como vocês sabem, a novela Chiquititas também ficou muito famosa pelos seus clipes, né? Todo mundo aí sabe cantar de cor e salteado várias músicas que Chiquititas embalou na época. E uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que as Chiquititas não cantavam coisa nenhuma. A maioria das músicas eram todas dubladas. Não, nunca cantei. Você dublava? Muito bem, enganei o país inteiro.
Um paizinho. Nunca cantei. E falar, ai, amiga, mas se você pegasse o encarte do CD, você ia ler lá em vocais, não é, amor? Quem era fã sabe. Você olhava o encarte do CD? Ah, olhava nada. E com exceção das músicas Até 10 e Sinais, todos os clipes de Chiquititas foram gravados aqui mesmo no Brasil, antes dos caras embarcarem pra Argentina pra começar a gravar a novela lá. Então, na verdade, muitas cenas que a gente vê aí dos clipes são, na verdade, gravados em São Paulo. E o elenco de Chiquititas, né, cara? Vamos combinar que foi um elenco muito bem escolhido na época e, inclusive, revelou muitos grandes artistas aí no futuro. Flávia Monteiro foi chamada a dedo pelo Nilson Travesso, que era chefe de teledramaturgia do SBT naquela época, pra ser estrela como Carol. Ela teve que encarar aulas de canto e de dança pra encarnar a personagem. Na primeira temporada, rolaram um teste com umas 3.000 crianças enviadas por agências de publicidade. Isso daí foi uma loucura na época, mano. Foi tipo uma Copa do Mundo pra seleção mirim de atores pra poder integrar o elenco de Chiquititas. A Paloma Bernardi e a Karina Domi depois ficaram bem conhecidas. Aí veio o teste das Chiquititas. Não passei porque falaram que eu não tinha cara de orfanato. Aí acabou que eu não passei e fiquei triste, porque todas as minhas amigas foram, todas. Carla Dias e a Beatriz Botelho não passaram por testes e foram convidadas de honra pela Cris Morena, porque a Carla mandou bem no comercial e a Beatriz foi bem no filme A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante. Pro papel da Milly, o Newton queria uma criança com mais bagagem emocional. Aí nos testes, a escolhida foi Fernanda Souza, que já tinha mandado bem como órfã em Razão de Viver. Esse daí foi o time dos sonhos das novelas pra crianças. Daí no final, assim, se você se dedicar bastante, tá bem concentrada na hora da cena, você pega rapidinho. E aí eu não sei se vocês lembram, cara, mas no comecinho, Chiquititas era um time de meninas. Era até uma parada que era meio tabu na escola, né? Os meninos iam falar de Chiquititas, era uma coisa meio assim. Não sei, Chiquititas, pá. Coisa da época, né? E aí a galera nem falava muito porque era uma novela de menina, né? Na época a gente tinha essa sensação que era uma novela de menina. E aí, cara, de maneira assertiva, pouco tempo depois, o SBT foi lá e também inseriu um elenco masculino. E aí Chiquititas passou a ter meninos também. Um bom representante dessa época aí foi o Mosca, que abriu portas aí pra depois o elenco ser misto. Em 96 pra 97, eu acho que quando a gente fez os testes, você tá escolhido pra ser o Mosca, você pra fulano, Beltrano, e as condições são essas. Vocês vão ter que ir pra Argentina, vocês vão morar lá, sem saber quanto tempo a gente iria ficar. Aí deu certo, virou mais 6. Deu certo, virou mais um ano. E foi aí que em 1998 deu a louca no SBT e eles resolveram fazer uma parada muito ousada pra segunda temporada. Pra fazer um teste pro novo elenco, eles resolveram fazer um teste aberto pro Brasil inteiro, mano. Quem quisesse participar e tentar ser um órfão Chiquititas, podia tentar a sorte. Meninos e meninas de 6 a 12 anos do Brasil todo podiam tentar a sua chance de ouro pra entrar em Chiquititas, que àquela altura já era um grande sucesso. E o mais engraçado, cara, é que você nem sequer precisava ter experiência. Você só precisava se deslocar a uma das 3 cidades onde estavam acontecendo os testes. Já pensou, cara, você de bobeira, tua mãe pega você e te leva pra uma cidade pra fazer teste pra Chiquititas e você passa, mano. São Paulo recebeu 15.000 crianças, enquanto o Rio de Janeiro recebeu 10 e Recife recebeu 6.000 crianças, totalizando aí uma loucura total de 31.000 crianças tentando a sorte pra entrar em Chiquititas. Mas é claro que isso aí não deu certo, né? Foi uma loucura total, foi uma bagunça gigantesca, os caras perderam o controle total do que estava acontecendo na situação e para essa temporada seguinte não rolou mais essa loucura. Os caras pararam de fazer testes assim e voltaram a ser só as boas e velhas agências trazendo crianças já pré-conduzidas que iriam tentar a sorte para entrar no elenco de Chiquititas. Depois que a novela começou, virou febre. A audiência adorou e começou a consumir merchandising de Chiquititas, assim como aconteceu na Argentina. Elas venderam mais de 3 milhões de álbuns. Os capítulos da primeira temporada decolaram no Ibope, batendo 12 pontos nos primeiros dias, depois chegando ao pico de 17 pontos. No final da primeira temporada, elas já estavam segurando uma média de 17 pontos. Mas aí, aos poucos, a audiência começou a dar uma desacelerada. Na terceira temporada, as Chiquititas conseguiu segurar uma média de 13 pontos. Mas aí, quando entrou da quarta pra quinta, começou a dar uma decaída. E aquele negócio, né, cara? O bom e velho racha entre a Rede Globo e o SBT, como sempre estava acontecendo. E naquela época, no mesmo horário, a Globo estava exibindo a novela Uga Uga, que batiam incríveis 43 pontos de audiência. Tava todo mundo doido pra ver um surfista de tanga na Globo. Tatuapul é um índio diferente. Além de louro, pode ser o herdeiro de um velho milionário. Detetives atrapalhados e louras de tirar o fôlego. Uga Uga! Nessa mesma época aí, Chiquititas estava batendo só 10 pontos de audiência. Tava bem complicado de segurar elas no ar. E pra piorar, Luz Clarita e o Diário de Daniela estavam batendo respectivamente 14
e 12 pontos. Isso sem contar que já desde aquela época, Brasil e Argentina viviam uma crise econômica ferrenha e também estava rolando uma alta bem grande no dólar. Então o SBT decidiu parar e não renovar o contrato com a Telefé. E assim Chiquititas acabou saindo do ar. Mas vamos combinar que muitos personagens marcaram a gente de verdade naquela época e estão aqui na memória até hoje. A Milly era filha da Gabriela, uma mulher rica e herdeira de um império. A Gabriela se apaixona por um rapaz pobre funcionário da empresa e acaba ficando grávida. E o pai dela, o José Ricardo, que é avô da Milly, não tá nem aí pra esse romance. O cara conta pra filha que a Milly morreu no parto, sequestra a bebê recém-nascida e cria o orfanato Raio de Sol só pra garota não ficar sozinha na vida. A Fernanda Souza foi uma das mais bem-sucedidas revelações da época. Fez séries na Globo como Toma Lá da Cá e apresentou vários programas e reality shows. O Bruno Galeasso, um dos sobreviventes de Chiquititas, decidiu seguir a carreira de ator e foi bem na Globo. Ele foi protagonista na novela O Sétimo Guardião em 2018. O Pierre Bittencourt foi o Mosca. Ele continuou na área pegando papéis menores e também trabalhando como dublador. Ele trabalhou em Carcereiros na série da Globoplay. Por enquanto, pense em tudo o que está acontecendo e não finja que está tudo bem. A Flávia Monteiro interpretava a Carol, que trabalhava desde jovem e tem uma oportunidade de estágio no orfanato. Ela tinha o sonho de ser professora e por isso aceitou a vaga. A Flávia Monteiro continua trabalhando como atriz e interpretou a Aya na novela Gênesis da Record em 2021. A Pata foi interpretada por Areta Oliveira, que hoje é influenciadora. A Areta era a única atriz negra do elenco na época e teve um importante papel com o crescimento da personagem na novela. O Kaique Brito participou de Chiquititas como Fabrício. Ele chamou a atenção e logo depois estava na Globo em O Beijo do Vampiro. A Maria foi o primeiro papel de Carla Dias na TV. Hoje a atriz continua atuando para televisão e em plataformas de streaming. Ela até participou do Big Brother em 2021. A atriz que fez a Tati, a Ana Olivia Seripieri, não parou na época de Chiquititas. Depois, ela fez mais novelas como Pequena Travessa e Amigas e Rivais em 2007. Ela se formou em administração e trabalha em uma empresa de tecnologia. Em 2003, o SBT foi lá e conseguiu os direitos da novela para fazer eles próprios uma versão de Chiquititas nova. A mente por trás dessa empreitada foi a patroa do Silvio Santos, a Iris Abravanel. A inspiração era basicamente a mesma e a ideia era manter aquela vibe da novela que deu super certo na época. Essa versão durou 2 anos e veio para substituir Cúmplices de um Resgate e Carrossel na época. Mas de qualquer forma, a versão original de Chiquititas de 1997 com certeza ganhou um espacinho aqui nos nossos corações, porque foi uma parada que marcou muita gente, porque toda a programação da época também era muito especial, né? A SBT sempre teve um carinho muito legal com a infância, né? Os programas que tinham ali, tipo TV Cruz, Chaves, todos aqueles programas que englobavam a grade do SBT, contando também com Chiquititas, era realmente muito especial. Enquanto os outros canais no horário noturno estavam focados na audiência adulta, o SBT tava tranquilão ali, mandando coisa pra gente assistir. Então se a gente quisesse começar logo cedo ali vendo TV Cruz, a gente ia até de noite embalado pra terminar o dia com Chiquititas. Com certeza foi uma parada que marcou a nossa vida, ajudou a gente a entender algumas coisas que aconteceu até com a gente mesmo, né? Muitas coisas que aconteciam na novela, no relacionamento ali dos personagens, principalmente quando eles passavam da fase da infância pra adolescente, a gente conseguia entender como reflexo de coisas que estavam acontecendo com a gente na época também, né? Que passava pelas mesmas transformações. Tava passando ali pela infância, entrando na adolescência, tendo novos conflitos, tentando entender a vida pessoal sendo amadurecida ali. Então com certeza foi um momento assim especial que ajudou a gente também a entender a nossa própria essência na época. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, como foi que Chiquititas marcou a sua infância ou a sua adolescência ali nos anos 90? Foi bacana pra você? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!